Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui novamente pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, trazendo mais uma reflexão para todos nós. E antes da gente convidar o Aldo a trazer essa nova reflexão, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga, amorosa, mensageiros do nosso Mestre Jesus, que sempre nos acolhe, nos protege, nos ampara a cada momento, que possamos sentir sempre a presença de Jesus em nossas vidas, em nosso caminho, sempre nos confortando, nos dando tanto apoio, através de sua energia de amor. Que possamos ter uma semana abençoada, de muita paz, de muito amor. Enfim, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que nos dá a cada dia. Que assim seja. E assim, convidamos o nosso querido irmão Aldo a trazer essa nova reflexão para que possamos refletir e colocar no nosso dia a dia. E deixo aqui meu beijo, meu abraço fraterno a todos vocês. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Hoje eu trouxe para nossa reflexão um dizer muito conhecido do Espiritismo, um ensinamento para a gente entender, que diz assim: fora da caridade não há salvação. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre caridade. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Por que Kardec disse isto? E nesse tema eu vou ter a oportunidade de dividir com vocês 3 tapas na cara maravilhosos que eu tomei. Eu chamo de tapa na cara experiências de vida. Sabe aquelas coisas que faz você parar para pensar, principalmente na nossa maneira de agir. Ao longo dessa reflexão, eu vou dividir isso com vocês. Então, Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Irmãos, eu estou para dizer para você que se a caridade não tivesse sido incorporada à prática do Espiritismo, quando Kardec começou a codificação na França, fazendo a pergunta para os espíritos, obtendo as respostas, publicando o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, e depois tantos outros, né? Trazendo para a matéria esse conhecimento todo. Se os espíritas na época não tivessem incorporado esse lema da caridade, juntamente com o conhecimento, todo o trabalho que estava sendo desenvolvido teria sido comprometido. Porque à medida que foram tendo as manifestações das mesas, médiuns escrevendo, contato com outro plano extrafísico, começaram também a surgir, e como existe ainda hoje, muitas falsificações, truques de mágicas, ilusionismos, imitando as mesas girantes. Tinham teatros que apresentavam espetáculos, aonde através de truques, né, faziam mesas levitar e imitando as manifestações. E isso começou a servir como base para os opositores do Espiritismo para criticar o próprio Espiritismo, que era uma farsa, era um truque que estava sendo realizado, porque tantos outros mágicos na época conseguiam imitar aquelas situações. Outro fato que começou a acontecer,
que muitos médiuns mesmo, que faziam intercâmbio com o plano espiritual, começaram a fazer apresentações públicas cobrando para isto. E nós sabemos que quando há uma má intenção daquele médium, não há um preparo, não há um desprender da sua caridade, da sua doação para isto, os espíritos do bem esclarecidos não se aproximam, não utilizam aquele médium como meio de comunicação. Ele fica à mercê dos espíritos dos irmãozinhos menos esclarecidos. Quantos médios, cobrando para o espetáculo, tentaram em teatros fazer as manifestações que eles produziam em outras situações e não acontecia nada. Mas utilizado pelos opositores do espiritismo para criticar como sendo uma farsa. No entanto, irmãos, os adeptos do espiritismo, os adeptos mesmo, pessoas que seguiram aquela filosofia de vida, começaram a praticar a caridade, começaram a praticar em suas vidas aqueles ensinamentos que estavam sendo propostos. E foi justamente essa transformação verificada nos adeptos, nas suas ações para o próximo, que chamou a atenção das demais pessoas. O Espiritismo melhorava as pessoas, transformava os corações antes duros e enfurecidos. O Espiritismo, ele passa a ser reconhecido não somente pelos fenômenos, porque se ainda tivesse como base os fenômenos, não teria se sustentado, mas também como uma filosofia de renovação espiritual, trazendo felicidade, trazendo paz aos corações. Então, a prática da caridade, e nós vamos entender que caridade não é fazer bem somente para o próximo, mas acima de tudo, a caridade verdadeira, como nós vamos ver agora, é uma mudança íntima de cada um de nós. E foi justamente essa pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos. Mas qual é a verdadeira caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra em caridade? Eles respondem assim, irmãos: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Ser bom para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência para as imperfeições dos outros. Tolerância. E, finalmente, perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eu acho que se nós perguntássemos para a maioria da população que é caridade, a maioria de nós diria alguma coisa material. Dar alguma coisa material para o outro, para aquele que não tem. E a resposta que é dada para essa pergunta é uma resposta de ordem emocional e espiritual. E, gente, a mais difícil das caridades é justamente essa. Porque exige superar a nós mesmos. Dar um prato de comida, uma moedinha, um pão, uma roupa que está sobrando, não é difícil para nós. Mas esse tipo de caridade que nos é expressada dessa maneira é difícil ainda para a maioria de nós.
superar o nosso orgulho, irmãos, através do ato do perdão àquele que me ofendeu, renunciando o sentimento de vingança que muitas vezes nós temos, o sentimento de buscar de dar o troco para a ofensa, buscando controlar os nossos pensamentos. Como é difícil, né, gente? Controlar os nossos pensamentos. Essa caridade me propõe, além de superar o nosso orgulho, superar o nosso egoísmo, pois me propõe, irmãos, a olhar o outro que está ao meu lado. Eu não sou o centro do universo. Me ensina a olhar os outros como irmãos e filhos do mesmo Pai. Essa caridade nos pede a superar a nossa intolerância, treinando a convivência pacífica para com as diferenças que nós temos no dia a dia, em questão de cor de pele, opção sexual, hierarquia social, financeira. E a grande sacada em tudo isso, irmãos, é que eu não preciso pensar como o outro pensa. Eu não preciso concordar com o que ele diz ou com o que ele faz. Eu não preciso fazer o que ele faz. Mas eu tenho, acima de tudo, que procurar respeitá-lo. Respeitá-lo. Não concordo com o que você diz. Não concordo com as suas ações. Mas respeito o teu direito de escolha. Sem buscar vingança, criticar. Difícil essa caridade, né? Difícil. Irmãos, e quando Kardec coloca fora da caridade não há salvação, pense, não há salvação. Chico até fez uma comparação uma vez com essa frase de Kardec, ele disse assim, que se Kardec tivesse colocado que fora do espiritismo não há salvação, Chico disse que possivelmente ele não seria espírita. Fora da caridade não há salvação. Por que isso? Salvação, vamos entender um pouco. Porque, irmãos, trabalhar para o próximo me permite desenvolver qualidades em mim mesmo. Permite que novos sentimentos se aflorem em nosso espírito, de compaixão, de misericórdia, de desprendimento material. Permite-me enxergar através do próximo. Se é feito com o coração, vamos falar um pouquinho da caridade material. Se é feito com o coração aquilo que eu estou fazendo para aquele necessitado, um irmão de rua que está lá passando fome, e que eu dou um prato de comida e verifico como fez bem, aquilo me dá a oportunidade de novas gavetas da minha alma começarem a se abrir, novos sentimentos começarem a se aflorar em mim, em busca da minha angelitude. Na verdade, irmão, muitas vezes permite a gente, através do próximo que sofre tanto, constatar que nós somos muito beneficiados por aquilo que nós temos e que muitas vezes nós reclamamos de barriga cheia ao observar o próximo. Recebe mais quem dá do que aquele que recebe, do que aquele que está recebendo o que eu estou dando, se nós fazemos de coração. Às vezes eu estou recebendo mais do que aquele que eu estou ajudando. Em termos de sentimentos, de reflexões. E aqui vai na minha história, irmãos, dividindo com vocês um dos belíssimos tapas na cara que eu tomei. Eu estava voltando de um local de carro, passando próximo da rodoviária, aqui em Ribeirão Preto,
passando até devagar, semáforo parando. Isso deveria ser umas 2 horas da tarde, aproximadamente. E aqui em Ribeirão você tem a rodoviária, você tem a rua e você tem aqui a calçada do rio do lado. E o semáforo fechou próximo da rodoviária desse rio e eu percebi que uma menina estava caída no chão. Deveria ter uns 15 anos aproximadamente, e do lado dela uma bicicleta, caída assim, jogada, como se ela tivesse desmaiado. E aí eu observei que um monte de gente estava passando pelo local. Eles olhavam, ficavam em volta dela, olhavam e saía. Eu observei isso, chamou atenção porque eu estava parado no semáforo. E o semáforo abriu. E eu continuei. Passei assim de carro por ela, vi que essa cena mesmo. Pessoal passando, olhando e indo embora. Eu toquei o carro. E lá na frente, a minha mente, sei lá, a minha mente me veio a seguinte pergunta na cabeça: escuta, você não vai parar? Como se eu conversasse comigo mesmo. E eu retruquei para essa resposta na minha cabeça. Não vou parar, porque olha só, o trânsito, não tem como eu parar aqui, não tem nem esse local, não tem nem estacionamento, nem pode. Eu retrucando com a minha cabeça. E eu continuava a essa pergunta. Não, e tem tanta gente ali passando, uma hora ou outra vai ter alguém que vai ajudar essa menina. E eu tocando o carro. Aí veio uma segunda pergunta na minha cabeça. E se fosse a sua filha? E se fosse a sua filha? E coincidentemente, a minha filha mais velha tinha mais ou menos a idade daquela moça, o mesmo tipo de cabelo. Só sei que naquele momento, irmãos, larguei o carro, não sei aonde, não me recordo mais como é que foi, e saí correndo em direção àquela menina. Cheguei lá, tentei ajudá-la, chamei: moça, você está precisando de ajuda? Moça, você está passando bem? Vamos até ali, ó. E tinha ali perto um posto de saúde. Vamos até o posto de saúde, vamos lá. Ela começou a gritar, espernear, a me xingar. Ela estava com a consciência alterada por algum motivo. Não permitiu qualquer tipo de ajuda. Respeitei a escolha dela, entrei no carro e fui embora. Só que naquele momento, naquela situação, eu não entendi, eu senti uma coisa que Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a si mesmo. Porque quando me veio a frase, se fosse a sua filha, você que é pai, você que é mãe, você que tem esse sentimento que daria vida para os seus filhos, você não gostaria que, se a sua filha tivesse nessa situação, alguém pudesse ajudá-la? E quem disse que aquela menina em outras vidas não foi a minha filha? Ou alguém muito importante para mim? Eu entendi uma coisa que talvez Jesus, se ele pudesse, ele tivesse dito nessa mensagem: amai ao próximo como você ama os seus filhos.
Só que ele não poderia dizer isso porque nem todo mundo é pai, nem todo mundo é mãe. Mas para você que é pai, você que é mãe, você que ama esse espírito com o maior sentimento que possa existir em você hoje, acho que a frase de Jesus seria: amai o próximo como você ama o seu filho, a sua filha, porque poderia ser ele naquela situação. E na verdade, irmão, o mais beneficiado de tudo isso fui eu, não aquela menina, porque ela não aceitou a minha ajuda. Mas eu colhi naquele momento, não como um entendimento racional, mas emocional, do que Jesus quis dizer. Recebe mais, muitas vezes, quem auxilia do que aquele que recebe. E muitas vezes nós somos acometidos por momentos de desesperança, de depressão, de desânimo. Chico dizia que não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. Em casos de depressão, de desânimo, trabalhar para manter a mente ativa, ser útil, mesmo não sentindo vontade naquele momento. Muitas vezes nós fizemos um planejamento reencarnatório antes de vir para a matéria, e às vezes quando chegamos aqui, por esse tumulto todo, todas essas tentações, dificuldades, às vezes nós tomamos caminhos diferentes do que nós planejamos. Às vezes nos bate uma sensação que falta alguma coisa, um vazio em nós que não se preenche. Por mais bens materiais que nós adquirimos, parece que nós não somos felizes plenamente. Chico conta uma história que uma vez um homem o procurou dizendo que ele tinha tantas posses materiais, uma família boa, um ótimo salário, que tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. Ele era uma pessoa boa, mas parecia que faltava alguma coisa. Ele questionava o Chico a respeito disso, por que ele não sentia-se plenamente feliz? O Chico disse para ele: meu filho, te falta a felicidade das outras pessoas. Te falta a felicidade das outras pessoas. Às vezes esse vazio é a consciência nos chamando ao trabalho, ao nosso autoaperfeiçoamento. Nós não viemos aqui somente a passeio, nós não reencarnamos somente para aquisição de bens materiais. Às vezes nós fizemos um planejamento de despertar sentimento, aprimorar nossa consciência. E quando nós desviamos desse caminho, parece que nos falta alguma coisa. Às vezes é necessário atender a esse chamado. Ajudando, seremos ajudados. Por onde começar essa caridade? Sem sombra de dúvida, irmãos, por nós mesmos. Por nós mesmos. Não foi dito a Kardec que a caridade é, acima de tudo, ser bom para com todos, ser tolerante com as imperfeições dos outros, perdoar as ofensas? Começar com nós mesmos. Buscar nessa luta do nosso autoaperfeiçoamento, não desistir. E com certeza um ótimo campo para semear tudo isso é onde nós nos encontramos hoje, na família, no trabalho.
Nós estamos a todo momento tendo a oportunidade de semearmos atitudes nesse sentido da caridade verdadeira, ser bom com o outro, respeitar as diferenças, perdoar. Olha na família, gente, olha como a família é o pilão da alma. Nos dá a oportunidade desse treinamento, da prática dessa caridade a todo momento. Pensa, o esposo rude, a esposa insensível, o filho que dá trabalho, todo momento, cara. Estamos tendo essa oportunidade. Você que tem um grupo religioso que participa, seja ele católico, evangélico, centro espírita, testemunho de Jeová, você que sente assim já um chamado para cooperar um pouco fora da sua esfera familiar ou de trabalho, por que não atender esse chamado? Veja nessa entidade religiosa quais são as oportunidades de trabalho que ela apresenta. Quais são as dificuldades que a direção dessa casa enfrenta para manter as atividades ocorrendo? Como é que eu posso auxiliar? Às vezes tem até atividades de finais de semana, preparar almoço para irmãos menos favorecidos, ou ajudar nas atividades da casa. Às vezes uma simples vassoura que eu passo no chão já ajuda muito, não é? Fora da caridade não há salvação. Entende, irmãos? Porque é lá que eu vou despertar muitas coisas em mim, aonde eu vou amadurecer para a consciência do coletivo, não somente do meu egoísmo. E se faço de bom coração, temos o direito de colher os frutos disto que nós plantamos. Eles vão aparecer. Não frutos somente materiais, mas frutos espirituais, frutos de crescimento, frutos de reflexão. Entende agora como a caridade é muito mais do que dar uma moedinha no semáforo ou dar um prato de comida. A caridade é uma doação de sentimentos, de vibrações positivas de emoções. Não é? Às vezes, nós somos no nosso dia a dia visitados por irmãos que nos pedem alguma coisa material. Por exemplo, no semáforo, fechou, tem uma moedinha, tem alguma coisa para mim? E às vezes eu não tenho realmente nada para dar. Materialmente não. Mas eu posso abrir o meu vidro do carro, olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: não tenho nada, fique com Deus. Dar um sorriso, fique com Deus. Como esses irmãos, eles são maltratados no dia a dia. Quantos nem abaixam o vidro para olhar nos olhos deles? Quantos ignoram que eles estão falando com aquela pessoa, ela finge, ela nem olha para essa pessoa? Quantos? Então eu posso abaixar o vidro e dizer: eu não tenho, mas fique com Deus. Emanar para essa pessoa o alimento da alma, uma energia diferente. Caridade é muito além do que dar alguma coisa material. Um segundo tapa na cara maravilhoso, que eu já até comentei em uma das exposições, quando nós tratamos do tema julgar, e nós falamos de dar esmola. Nós refletimos sobre a questão de dar esmola. E eu comentei que eu estava com a minha filha, ela devia ter uns 5 anos no mercado, e aquele mercado tinha uma praça de alimentação e ela queria comer um lanche. Aí nós fomos na praça de alimentação, que ficava fora do mercado. Tinha aquela fila para ir na lanchonete para pegar o lanche.
E eu reparei que tinha sentado assim numa mesa 2 menininhos. Você percebia assim pelo jeitinho que eram menininhos que não tinham condições financeiras de comprar o lanche. Eles ficavam assim, deitadinhos com a cabeça na mão assim, olhando as pessoas passarem com aquela bandeja, o lanche, a Coca-Cola, a batata frita. Entortava o pescocinho assim, parecia uma coruja, tadinho. Eu entrei na fila com a minha filha para comprar o lanche e pensei assim, poxa, eu vou pegar, né, um lanchinho para eles. Não falei nada para eles. Vou pegar o lanche, aí eu dou para eles comerem, tadinhos. Cena triste. Só que eu notei assim que lá na frente, no caixa, tinha uma mulher muito bem vestida. E a gente percebia pela vestimenta dela que ela tinha posses materiais, um colar de pérola bonito, um brinco, né, um vestido muito bonito. E ela estava pegando lá a bandeja. Até aí tudo bem. E ela sai do caixa com aquela bandeja cheia de lanche, comida, né? Não sei por que cargas d'água, e eu acompanhei ela. E eu verifiquei assim ao olhar que ela tinha comprado lanche para os menininhos. Colocou o lanche na mesa deles. Eu pensei, puxa, que bom, né? Que bom. Então não preciso comprar. Aí eu peguei a minha bandeja, com a minha filha do lado, vem, vamos sentar ali. E aí eu percebi antes de sentar, que eu estava indo, que aquela mulher que estava sentada numa mesa com os familiares dela, ela deixou os familiares dela na mesa e foi sentar junto com os menininhos. Aí eu falei para minha filha, vem cá, vamos sentar aqui perto. Eu pensei, aqui vai sair coisa boa. Aqui vai sair tapa na cara delicioso para mim. E eu, vendo a minha filha comer o lanche, né, a mesa um pouco próxima da outra, e a mulher do lado com os menininhos. E eu só assim, né, de butuca com a orelha, para ver se eu conseguia ouvir um pouco da conversa. E chegou uma hora que essa mulher, ela vira para esses meninos que comiam adoidada assim, e ela fala assim para eles, meninos, nunca se esqueçam de seguir o caminho do bem. Nunca se esqueçam de seguir o caminho do bem. Irmãos, que tapa na cara delicioso. Que lanche foi aquele? Eu tinha pensado em comprar o lanche, colocar para os menininhos, sentar numa outra mesa, não passou nem pela minha cabeça sentar com eles. Ela, uma mulher de posse material, deixou os familiares na mesa para sentar com 2 crianças e dar além, muito além do que o pão físico. Não se esqueçam de seguir o caminho do bem. É isso, gente. É isso. A caridade é, acima de tudo, quando eu desejo algo de bom verdadeiramente para alguém. Não somente como palavras, abrir e fechar da boca, porque pode ser falso. Eu posso te dar a moeda para você sair perto de mim para parar de me incomodar. Mas quando ela vem carregada de sentimento, de emoções, de bem-querer, isso é um alimento do espírito. Um alimento espiritual. E outro tipo de caridade que eu quero colocar para a gente encerrar, irmãos, é que para muitos de nós é muito fácil dar. Eu falo dar de coração, verdadeiramente. Mas ainda é muito difícil para muitos de nós, e eu me incluo nisso, receber. Você é aquela pessoa que gosta de dar as coisas para os outros, ajudar os outros, mas tem dificuldade de receber? Tem dificuldade de receber a caridade dos outros para com você? Você acha que você está atrapalhando, que você está incomodando, que não precisava?
Às vezes você não fica até sem jeito, não sabe nem como agradecer. Eu entendi também, depois de muito tempo, que caridade também é saber receber. É saber receber, ser grato. Porque da mesma maneira que quando você pratica caridade para com o outro de coração, não te faz bem? Não te faz bem? Você não colhe os frutos dessa caridade? Por que então negar ao outro esses frutos quando ele está praticando a caridade conosco? Caridade também é saber receber. Não, não precisava, não sei o que tem. Não, muito obrigado, que bom, que bom. Olha, saber receber. E eu tinha muita dificuldade nisso. Achava que confundia. Achava que o bom cristão é aquele que só tem que sofrer. Ele não pode receber. Que a vida dele tem que ser muito dura. Mas a vida traz o amadurecimento pra gente. Eu comecei a refletir isso também, gente. Foi há uns 13 anos atrás, com um belíssimo tapa na cara também. Hoje a nossa posição é tapa na cara do Aldo. Eu estava passando de carro com a minha filha, ela tinha 5 anos, ela estava na cadeirinha de trás do carro. E eu parei também no semáforo e veio um rapaz vendendo balinhas, doce. Amendoim, balinha. Chama Marcelinho. De vez em quando a gente vê ele aqui em Ribeirão Preto ainda vendendo os docinhos. Faz uns 13 anos atrás. Aquele sol, vendendo honestamente. Ele é um rapaz que você percebe que ele tem uma dificuldade assim de locomoção, mas ele está lá, batalhando honestamente a vida dele. E eu parei no semáforo e o Marcelinho veio. Quer comprar uma balinha, um docinho? E eu não tinha dinheiro realmente para comprar naquele dia, só cartão. E eu falei para ele que eu não tinha dinheiro. Eu nem conhecia, depois que eu fui conversando que eu soube um pouco descobri o nome dele. Falar, eu não tenho dinheiro para comprar. Aí a minha filhinha lá atrás de 5 anos, cadeirinha, falou, pai, eu quero. Falei, filha, eu não tenho dinheiro. O Marcelinho, ele catou a balinha e deu assim, Tó, dá para ela. É presente. Eu agradeci. Saí. Na minha mente, ficou uma situação de que eu teria que retribuir aquele gesto dele. Que eu poderia comprar, ou melhor, pagar, a palavra é pagar, aquele gesto de coração. Mas não deu outra. Pensei. Já vou deixar um dinheiro separado. Naquela época, a balinha acho que custava R$1, sei lá. Deixei R$10 separado no carro. Deixa comigo. Olha a minha mente. Próxima vez que eu tiver a oportunidade, o semáforo fechar, o Marcelinho tá lá, eu vou comprar R$10 em docinho na minha mente. Tentando pagar. A palavra é essa. Eu vou cobrir o quê? Pagar. Aquela atitude de carinho
de caridade verdadeira que ele teve com a minha filha. Não deu outra. Passado um certo tempo, eu sozinho, minha filha não estava. Parei, Marcelinho veio. Quer um docinho? Ele não lembrava que ele fez isso comigo. Tirei os R$10, me dá 10. Olha a prepotência. Me dá 10. Ele me deu os 10 docinhos. Sabe o que ele me disse? Depois que ele me deu os 10 docinhos? Leva mais um de presente. Leva mais um de presente. Que tapa na cara. Que delícia foi aquilo. Caridade também é saber receber. Obrigado, irmãos. Fiquem com Deus.